Fala, meus amigos, muito boa noite para quem está nos assistindo ao vivo, direto dos estúdios do Jus 21. Para quem vai assistir isso depois, para quem vai assistir isso amanhã de manhã, amanhã de tarde, domingo antes da prova, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nosso intuito aqui hoje é conversar um pouco sobre a prova do próximo domingo. Tenho certeza que todos vocês estão a essa altura com a flor da pele, mas eu tenho certeza que todos vocês se consagrarão vencedores a partir do próximo domingo e já se tornarão advogados, advogadas, meus colegas de profissão. Tenho certeza do sucesso que vocês terão no próximo domingo nessa prova. Se vocês conseguiram assistir todas as nossas aulas do curso regular, para você que está aqui e é o meu aluno, é a minha aluna, você está preparado. Você está preparado. Se, porventura, você não assistiu às nossas aulas, se você não é o nosso aluno do curso regular, fica aqui o pedido de prestar atenção nas dicas que eu vou dar aqui agora. Eu não estou aqui, meu intuito não é sexta-feira pré-prova. Meu intuito com vocês não é de chegar aqui e vamos dar uma aula que vai dar toda a possibilidade de vocês serem aprovados só com essa aula. Não vou enganar vocês. Até porque se eu fizesse isso, seria irresponsável. Então, não é com uma aula que você vai conseguir a aprovação do exame de ordem. Se você não estudou até aqui, o que eu espero que você faça é preste atenção nas dicas e depois que você prestar atenção nas dicas, vá dar uma lida nos assuntos que a gente mencionar aqui hoje. Tá? Mas, reforço, aqui nosso intuito é rememorar, é revisitar conteúdos que vocês já estudaram e que podem cair na prova do próximo domingo. A ideia aqui é a gente permear de uma forma muito objetiva aqueles assuntos-chave que a FGV gosta de cobrar. A gente tem 4 questões abertas e nós temos uma peça prático-profissional. Claro que também não vou falar aqui de todos os assuntos. A gente não vai revisitar todos os assuntos. A gente vai revisitar os principais, aqueles que eu reputo como principais e que podem cair na prova do próximo domingo. Outro ponto. Sei que muitos de vocês pedem, eu já recebi uma enxurrada de pedidos no meu Instagram. Até deixo aqui, se você não me segue no Instagram, eu deixo aqui meu Instagram, @prof. Felipe B. Menezes _, @prof. Felipe B. Menezes _, tá? Então, manda lá um direct no meu Instagram, se você ainda não me segue, que a gente vai bater um papo até a sua prova do próximo domingo. Mas, aqueles que já me seguem, deixaram algumas mensagens já, muitas pessoas perguntando ao professor qual é a sua aposta. Eu não gosto de fazer aposta antes da minha aula de revisão e o momento de fazer é agora. O momento de fazer é agora. Só que veja, antes de eu falar das minhas apostas, antes de eu chegar e dizer, eu, Felipe Menezes, professor de vocês em processo civil, consumidor, direito civil, eu apostarei nesta peça, eu preciso dizer para vocês, externar para vocês como é que eu chego nessa convicção de que pode ser essa prova. Veja, de que pode ser essa peça. A gente está trabalhando com prova de ordem, exame de ordem, há um bom tempo. Tá? Eu estou trabalhando com prova de exame de ordem com vocês há muito tempo. Quarta-feira agora, dia 15, foi dia dos professores. Eu fiz até uma postagem no meu Instagram falando sobre isso, porque em 2015 completam 10 anos entre monitoria e, de fato, professor de docência. Eu tenho 10 anos. 10 anos. Eu comecei em 2015 enquanto monitor, passei em 2015, 2016 enquanto monitor, 2016, meados de 2016 ali para 2017, eu me tornei professor. Então,
Vamos lá. Eu estou há 10 anos em preparatório de exame de ordem. Então, quando eu venho conversar com vocês, eu falo, olha, minha aposta para o próximo domingo é tal. Minha aposta é baseada, primeiro, no ritmo de cobrança da FGV. O que ela vem cobrando nos últimos exames. O que é aquilo que pode ser mais fundamental, mais importante. Se há algo em torno daquele tema, alguma discussão nova em torno daquele tema, algo que é novo em torno daquele tema, daquela peça, enfim. Então, tudo isso é analisado para que eu chegue aqui agora e fale para vocês, minha aposta é essa. E aí vamos lá, vamos fazer uma análise retrospectiva. Exame 40 e exame 41, a FGV cobrou petição inicial. Exame 40 foi petição inicial, foi uma petição de divórcio. Exame 41 foi uma petição indenizatória, salvo engano, mas foi inicial. 42, ela cobrou apelação. E 43, contestação. É uma ação de despejo. Tá? Qual é a peça que a FGV mais gosta de cobrar? Recurso de apelação. Recurso de apelação é a queridinha da FGV. É o recurso por completo. Professor, então o senhor vai apostar na apelação de novo? Não. Apelação eu nunca descarto. Pode ter sido cobrada no exame anterior, que não foi o caso. Foi cobrada há 2 exames atrás. Eu já vi casos da FGV repetir apelação 2 vezes seguidas. Mas eu não vou apostar a apelação como aposta primária. Me permitam trazer uma aposta secundária, que seria o recurso de apelação. Mas minha aposta primária, meu primeiro ponto aqui para vocês, seria o recurso de agravo de instrumento. Tá? Eu vou me ater aqui, eu vou trazer um direito, que eu não sei se vocês vão me conceder, mas eu vou me dar a liberdade de fazer isso. De apostar 3 peças. Tá bom? A minha aposta principal, agravo do instrumento. E vou fazer questão de falar um pouco mais sobre o agravo do instrumento aqui com vocês. Minha aposta secundária, o recurso de apelação, eu nunca posso, em hipótese nenhuma, por mais que a FGV tivesse cobrado prova passada, nunca posso abrir mão da apelação, que é a queridinha da FGV. E uma terceira aposta, e aí eu vou sair um pouco dessa lógica, de recursos, e vou lá para as petições iniciais, mas não a petição inicial pelo procedimento comum, não a petição inicial, não uma ação ordinária, ou uma ação monitória, ou uma execução de título extrajudicial, um processo de execução. No caso, eu trouxe 4, no final das contas foram 4, viu? Pronto, 4, as 4 aqui. Não vai sair disso, eu acho. Não vai fugir disso, o que eu estou querendo dizer. Não vai fugir disso. A prova do próximo domingo, a peça do próximo domingo, vai permear uma dessas 4 possibilidades. Com apelação sendo a possibilidade que eu digo, não posso descartar o recurso de apelação, mas eu deixo ela ali bem... Não acho, não. Dito isso, permitam na primeira parte da aula trazer alguns outros temas, não para fins de peça, porque eu preciso lembrá-los e lembrá-las que a gente tem 4 questões abertas e que a FGV gosta de cobrar alguns assuntos que não são abordados em peças. Então, permitam-me trazer aqui para vocês um tema bem específico que a FGV sempre gosta de cobrar, que pode cair para vocês, que é o tema de intervenção de terceiros. Então, eu quero tratar sobre as intervenções de terceiros. E depois, eu vou falar um pouco sobre o recurso de agravo do instrumento, o recurso de apelação, trazer ali algumas questões objetivas, e o processo de execução, a execução de título extrajudicial. Beleza? Tranquilo? Podemos seguir nessa perspectiva? Vamos lá.
vou trabalhar muito com material hoje, tá? Não material pronto, eu não tenho material pronto aqui. A gente vai juntos construindo esse material, porque eu acho que fica mais dinâmico, vocês vão também escrevendo, vocês vão perceber, se você não é meu aluno, né? Meus alunos já me conhecem, sabem que eu gosto muito de trabalhar fluxogramas, né? Quadro comparativos, vou fazendo muita questão nesse sentido. E eu acho que se vocês me acompanharem na montagem disso aqui nessa aula, fica mais fácil de vocês fixarem, revisitarem, rememorarem aquilo que vocês já estudaram. Tá bom? Beleza? Então, dito isso, vamos focar nessa perspectiva. Vou trazer aqui para vocês esses aspectos e a gente vai trabalhando dessa maneira. Tá bom? Deixa eu botar aqui no materialzinho branco, como vocês podem perceber, ó, e aí a gente vai trabalhar em cima deles. Beleza? Vamos lá. Como eu disse para vocês, eu quero começar tratando com vocês sobre... Cadê aqui a canetinha? Então, voltando aqui, depois de um problema técnico com a caneta, né? Vamos lá, então, para o material, vamos lá começar a fazer esses fluxogramas com esses conteúdos que eu falei para vocês que eu queria trabalhar nessa revisão de hoje, tá? Então, vamos lá, vamos para o nosso material. Galera, seguinte, primeiro tema, então, que eu quero conversar com vocês, intervenção de terceiros. Ao tratar das intervenções de terceiros, o meu objetivo com vocês aqui é retratar, revisitar todas aquelas espécies de intervenção de terceiros típicas que nós temos no Código de Processo Civil. Portanto, a gente vai falar da assistência, da denunciação da lide, do chamamento ao processo, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e do amicus curiae ou amicus curiae. E aí, gente, talvez aqui a gente tenha, não sei se é o caso, deixa eu colocar a câmera em mim, talvez a gente tenha alguém que tenha estudado o CPC de 73, que ficou em vigor até a entrada do CPC de 2015, né, em 2015, e aí talvez alguém esteja lembrando aí, professor, eu lembro que no CPC de 73 o rol era outro. Nós tínhamos a assistência, nós tínhamos o chamamento ao processo, a denunciação da lide, mas eu lembro de outros dois institutos, que é a nomeação à autoria e a oposição. Olha, a nomeação à autoria nós nem temos mais dentro do Código de Processo Civil. Esqueça. Nós nem falamos mais em nomeação à autoria. O que a gente tem, quando a gente estuda contestação, um instituto que nós estudamos dentro do assunto da temática de contestação é correção do polo passivo. Aquele que é demandado no polo passivo, né? Demandado, então, está no polo passivo, e ele tem conhecimento de quem é o autor daquele delito sobre o qual ele está sendo processado. Quando ele conhece quem deveria figurar no polo passivo, ele tem que indicar. Então, ele precisa pedir a correção do polo passivo sob o ônus aí dele ter que arcar com as questões processuais e até com eventuais condenações. Tá? A gente fala sobre isso, que na prática acaba por ser uma espécie de nomeação à autoria, mas nós não mencionamos mais esse termo, nós não falamos mais desse termo de nomeação à autoria. Tá? Então não existe mais o termo nomeação à autoria dentro do Código de Processo Civil. E com relação à oposição,
oposição saiu do rol de intervenção de terceiros, não é mais espécie de intervenção de terceiros e passou lá para o rol dos procedimentos especiais. Então, já fica aqui de antemão, apesar de não ser uma aposta, vou dar o ar aqui que está calor, apesar de não ser uma aposta, já fica aqui de antemão sobre uma possibilidade de você ter uma petição inicial para se utilizar da oposição. Por quê? O que é a oposição? Só fazendo aqui uma breve digressão sobre isso. Não quero perder muito tempo nisso não, mas o que seria a oposição? Sempre quando eu tenho duas pessoas discutindo a propriedade sobre um bem, e esse bem pertence a uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa acaba por descobrir, gente, nós temos A e B discutindo sobre a propriedade desse bem, mas esse bem é meu. Esse bem é meu. Então, você, como um terceiro prejudicado que observa essa discussão entre A e B, entre fulano e cicrano sobre o seu bem, você propõe uma ação judicial que é denominada de oposição para dizer, ei, fulano, ei, cicrano, o bem é meu. O bem é meu, não é de vocês, não. Você enquanto opositor, você que está propondo a oposição, você coloca fulano e cicrano como réus da sua oposição, você é o autor da oposição, então você inclui eles no polo passivo. E discute lá, não, o bem é meu, eu sou o proprietário do bem. Aí talvez você esteja agora se perguntando, professor, não existe um instituto chamado de embargos de terceiros, que também é utilizado quando alguém observa que estão discutindo sobre um bem que pertence a ele? Calma lá. Existe uma diferença quando você se utilizará dos embargos de terceiro e uma diferença de quando você se utilizará da oposição. E o ponto-chave, o ponto central é se aquele bem já está constrito ou não. Se já existe uma penhora sobre aquele bem ou não. Esse é o ponto crucial, esse é o ponto-chave. Por quê? Porque se por acaso, se for objeto da tua peça prática profissional, se tiver no teu enunciado, ou se tiver lá nas questões, uma das 4 questões para você falar sobre os embargos de terceiro ou a oposição, fica ligado no seguinte, se ele menciona que o bem está constrito, já houve uma penhora, já há uma restrição no bem, seja ela qual for, aí você se utilizará dos embargos de terceiro. Quando não se menciona restrição, constrição, penhora, nada do bem, somente que fulano e cicrano estão discutindo sobre o bem e você como terceiro, que você é o proprietário, você quer se insurgir contra eles, aí é oposição. Então, há constrição, embargos de terceiro. Não há constrição, oposição. Beleza? Tranquilo? Volta para cá, então, para a gente tratar das espécies de intervenção de terceiros. Então, dentro dessa sistemática, eu preciso chamar a atenção de vocês para um ponto crucial. Vejam só, vou botar no material, vejam só. Percebam, então, que o rol da intervenção de terceiros, das intervenções de terceiros, com base no CPC, volta lá, com base no, eita que o professor está apanhando hoje da canetinha, do CPC de 2015 é este, tá? Por que eu estou chamando muita atenção a isso? Porque se você talvez for leitor, leu, está bem familiarizado com a lei 9.099 de 95. Para quem não sabe, essa é a lei que rege, estabelece, prevê todas as questões envolvendo o juizado especial civil estadual.
Juizado Especial Civil e Criminal Estadual. Então, lá na Lei 9.099 de 95, mais restritamente ao artigo 10º, então artigo 10, nós temos a seguinte disposição, a seguinte definição. Volta para mim. A seguinte definição. Não caberá nenhuma hipótese de intervenção de terceiros no âmbito dos juizados especiais cíveis. Só que presta atenção, quando essa lei entrou em vigor, Lei 9099 de 95, ou seja, de 1995, ela fazia referência ao Código de Processo Civil de quando? De 73. Ou seja, ela estava fazendo referência à seguinte situação: não cabe nenhuma hipótese de intervenção de terceiros, então não cabe assistência, não cabe denunciação da lide, não cabe chamamento ao processo, não cabia nomeação, autoria e nem oposição. Ok? Em 2015, nós tivemos a mudança do Código de Processo Civil. Com o novo Código de Processo Civil, saiu oposição e nomeação, autoria. Entraram no rol das intervenções de terceiros, como você já viu aqui, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, amicus curiae. E lá no artigo 1062 do Código de Processo Civil, nós temos a seguinte definição: é cabível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito dos juizados especiais cíveis. Então, quando você lê o artigo 10º, lembra que o Código de Processo Civil 2015 autoriza, no seu artigo 1062, que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja cabível no âmbito dos juizados especiais cíveis. As outras espécies de intervenção de terceiros não cabem. Somente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Beleza? Tranquilo? Feita esta observação, vamos lá continuar então a falar objetivamente, claro, de todas essas espécies de intervenção de terceiros. Por quê? A assistência, ela se divide em assistência simples e a assistência litisconsorcial. Galera, presta atenção. A diferença básica entre a assistência simples e a assistência litisconsorcial é a seguinte. Na simples, haverá uma subordinação. Subordinação daquele que é assistente para com o assistido. O melhor exemplo que eu posso dar aqui para vocês é aquele exemplo onde eu tenho um locador, um locatário e um sublocatário. O locador resolve ajuizar uma ação de despejo contra o seu locatário. Se o locatário resolve não brigar, não entrar na disputa, não contestar, reconhecer o direito do autor, reconhecer que o autor tem razão, que a ação de despejo ela é de fato plausível, porque ele deixou de pagar os aluguéis e ele não quer brigar. Ele quer realmente sair. Eu vou sair, não vou assumir essa briga não quero ir para frente com isso não. O sublocatário nada pode fazer. O sublocatário nada pode fazer. Por quê? Porque não existe relação jurídica direta entre sublocatário e locador. A relação jurídica do locador direta é com o locatário. Entenderam? Então há uma subordinação do sublocatário para com o locatário. Agora presta bastante atenção. Existe uma possibilidade de assistente substituir processualmente o assistido. Quem é o assistente nesse exemplo que eu dei? Assistente é o sublocatário. Ele pode ser o assistente litisconsorcial, assistente simples, esqueça o assistente litisconsorcial. Ele pode ser o assistente simples do locatário. Se o locatário resolver ir para frente, contestar, enfim. Ele pode ser um assistente simples, pode auxiliar.
Agora, há uma possibilidade deste assistente substituir processualmente o assistido, que o assistido é o locatário, tá? Que possibilidade é essa? Se o locatário for desidioso no processo, perder prazo, perdeu o prazo, não está cumprindo com as obrigações processuais, então aquele que é o assistente simples pode substituir processualmente. Assistente passa a ser assistido, assistido passa a ser assistente. Ok. Na assistência litisconssorcial, por sua vez, existe relação jurídica direta tanto com o assistente quanto com o assistido. Exemplo que eu dou em sala, inclusive. Eu e você que está assistindo aí, nós nem nos conhecemos pessoalmente. Talvez eu conheça um ou outro, mas nós nem nos conhecemos. E nós compramos um apartamento junto a uma imobiliária. Uma incorporadora. Está construindo. A incorporadora prometeu para a gente mundos e fundos. A incorporadora prometeu 3 vagas de garagem, jardim japonês, quadra poliesportiva, piscina semi-olímpica, e por aí vai. Então, prometeu muita coisa para a gente. Quando entregou para a gente as chaves, não entregou metade daquilo que tinha prometido. Então, eu e você, assim como todos os demais condôminos, ficamos nas reuniões de condomínio discutindo se nós ajuizaríamos uma ação contra aquela incorporadora. Essa ação poderia ser ajuizada formando um litisconsórcio ativo, todos os condôminos contra a incorporadora? Poderia. Poderia ser ajuizada individualmente? Poderia. Mas a gente ficou naquela discutindo, vai, não vai, vai, não vai, e ninguém decidia nada, até que você decidiu ajuizar a ação. E depois que você ajuizou a ação, eu me encontrei com você no elevador. E aí, quando eu me encontrei com você no elevador, eu disse, ó, eu vou entrar com a ação também, mas já que você entrou, eu posso ser teu assistente litisconsocial? Então, forma um litisconsórcio ativo com você na ação e a gente segue juntos contra a incorporadora. Pode ser? Claro que pode. Vamos lá, vamos juntos. Unidos a gente vai mais longe. A união faz a força. Bora nessa. É possível. Qual é a diferença dessa assistência que eu estou mencionando agora, que é a assistência litisconsocial, para a assistência simples? Na litisconsocial, perceba, eu que sou o assistente, porque eu entrei depois, eu poderia muito bem ser o assistido. Eu poderia muito bem ser aquele que promoveu logo a ação e depois você se tornar meu assistente. Por quê? Porque existe relação jurídica direta com todas as partes. Com todas as partes. Inclusive, eu entrar como assistente litisconsocial não impede que você, que era o assistido, desista da ação. Digamos que depois desse encontro no elevador, onde você permitiu que eu fosse seu assistente litisconsocial, aí você fala, eita, o dono daquela incorporadora é meu amigo de infância, eu não sabia. Não vou entrar com ação contra ele não, eu quero desistir. Desista. Pode desistir. Aí eu, que sou seu assistente litisconsocial, vou ficar prejudicado? Não, a ação pode continuar somente comigo. Porque não existe subordinação nesse segundo exemplo. Na assistência litisconsocial não existe subordinação. A subordinação é na assistência simples. Beleza? Tranquilo? Então, lembrem-se dessas hipóteses da assistência. Já a denunciação da lide, a segunda espécie de intervenção, terceiros que nós vamos estudar agora, a denunciação da lide, a característica mais comum dela é que ela é condicional. Ela é eventual. Por que condicional? Por que eventual? Primeiro, outro ponto interessante, é aquela pautada no direito de regresso. Diante de uma evicção ou seguro
contratado, tá? Vamos lá. Dá um exemplo bem claro com relação à denunciação da lide. Imagine que você queira comprar um apartamento dos seus sonhos. E você chega numa imobiliária, apartamento pronto, chega numa imobiliária com sua maletinha cheia dos milhões lá, 5 milhões de maleta, dinheiro vivo. Ninguém trabalha com dinheiro vivo hoje em dia, né? Hoje em dia é só Pix. Mas vamos lá, vamos trabalhar ali com um mundo hipotético, né? Uma situação hipotética. Então você chega na imobiliária com os seus 5 milhões para comprar o seu apartamento, apartamento dos seus sonhos. Para comprar esse apartamento, você chega para a imobiliária e exige que a imobiliária apresente para você todas as documentações que garantem que aquele imóvel está livre, desimpedido, livre de qualquer ônus, ou seja, não tem nada sobre aquele imóvel que impeça que você possa comprar aquele imóvel e que você seja surpreendido posteriormente com eventual restrição naquele imóvel, enfim. E a imobiliária, ela te apresenta todos esses documentos. Então, você, seguro de que estava comprando algo que realmente estava livre, desimpedido, que poderia ser adquirido, paga lá seus 5 milhões. Certo? 6 meses depois, você é citado em uma ação judicial promovida pela Caixa Econômica Federal, onde a Caixa Econômica Federal informa que aquele bem estava hipotecado. Existia uma hipoteca naquele bem. Então aquele imóvel estava constrito, tinha uma constrição naquele imóvel. Aí você, já que foi citado em uma ação judicial, você precisa apresentar a sua defesa. Você precisa contestar. Você pode, na sua contestação, fazer o quê? Seguir sozinho, contesta, segue o fluxo normal daquele processo e se você perder a ação, ou seja, se a ação promovida pela Caixa Econômica Federal for procedente, você pode ajuizar uma ação de regresso contra a imobiliária. Até porque se a imobiliária apresentou os documentos que diziam que o imóvel estava livre e desimpedido, ou os documentos eram falsos, ou houve algum erro ali da imobiliária junto com o cartório que emitiu aqueles documentos. Concorda? Aí você pode ajuizar uma ação de regresso posteriormente, sem problema nenhum. Mas você já pode, na sua contestação, realizar o quê? A denunciação da lide da imobiliária. Então, uma vez realizada a denunciação da lide da imobiliária na sua contestação, o juiz aceitando, o juiz intima, cita a imobiliária, que também apresenta sua contestação e o processo segue. Se você, que é o denunciante, for condenado, ou seja, se a ação da Caixa Econômica Federal for julgada procedente, ele passa a analisar a denunciação da lide, porque a imobiliária é quem arcará com a responsabilidade, é quem pagará a Caixa Econômica Federal. Por isso que a gente fala que é condicional. Porque digamos que a ação da Caixa Econômica Federal não fosse julgada procedente, ou seja, você ganhou. Então nem precisaria avaliar a denunciação da lide. Certo? Uma outra hipótese de denunciação da lide é na hipótese de seguro contratado. Eu bati no seu carro. Você não conseguiu resolver comigo extrajudicialmente, porque eu disse, não vou pagar. Os danos que você teve, não vou pagar. Não quero. Vá para a ação. E você sabe que eu tenho um seguro da Porto Seguro contratado. Aí o que é que você faz? Você já pode, em sua inicial, realizar a denunciação da lide. Você realiza a denunciação da lide na sua inicial, colocando no polo passivo eu e a seguradora. Então veja, a denunciação da lide ela pode ser provocada tanto por autor quanto por réu. Assistência, tanto por autor quanto por réu. Beleza, tranquilo, seguimos. No chamamento ao processo, que é a terceira espécie de intervenção de terceiros, é aquela espécie, gente, talvez a mais fácil de todas, tá? Chamamento ao processo é aquela hipótese do fiador ou na hipótese de devedores solidários, tá? Vamos lá.
Presta atenção. Opa! Então, pessoal, o chamamento ao processo talvez seja a forma mais fácil, tá? A espécie de intervenção de terceiros mais fácil que nós temos. Por quê? Porque o chamamento ao processo, na verdade, é aquela pautada ou na questão do fiador chamar ao processo aquele que tem a obrigação principal, que é o locatário, ou nas hipóteses de devedores solidários. Exemplo, eu aluguei meu imóvel para você, só que eu exigi no contrato que você me indicasse um fiador, dois fiadores. Você não paga os aluguéis, você é meu locatário, então eu sou o locador, você não paga os aluguéis e eu ajuizo uma ação de cobrança contra o fiador e não coloco você, que tem a obrigação principal, no polo passivo. Então o fiador pode chamar você ao processo. Ah, e se eu coloquei apenas um dos fiadores, esse fiador pode chamar eu que sou o locatário, não eu que sou o locador, no caso você. Você que é o locatário e o outro fiador pode também. Agora, presta atenção. Se eu ajuizo a ação contra você, você é o locatário, e não ajuizo contra o fiador, você, locatário, pode chamar o processo fiador? Não, porque fiador é quem tem a obrigação acessória. Então você não pode chamar o fiador ao processo. E outro aspecto é se você tem devedores solidários, ajuiza a ação somente em face de um devedor, esse devedor pode chamar os demais devedores solidários ao processo. Beleza? Tranquilo? O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é importante que se diga aqui o seguinte aspecto. A desconsideração da personalidade jurídica, para que ela venha a acontecer, eu preciso preencher alguns requisitos. Os requisitos você não encontra no Instituto de Direito Processual, não é dentro do Código de Processo Civil. Ou eu vou ter lá no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, ou no artigo 50 do Código Civil, teoria menor, que é a do Código de Defesa do Consumidor, teoria maior, que é a do Código Civil. Por que teoria menor e teoria maior? Porque os requisitos exigidos no Código Civil, teoria maior, são maiores do que os requisitos que são exigidos para o Código de Defesa do Consumidor. Exemplo, o Código Civil exige confusão patrimonial, desvio de finalidade, muito mais criterioso do que a desconsideração, os requisitos da desconsideração no âmbito das relações consumeristas no Código de Defesa do Consumidor. Agora, beleza, atingir os requisitos da desconsideração, eu tenho a possibilidade de realizar a desconsideração da personalidade jurídica, vou fazer isso por qual meio? Por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse incidente é admitido em qualquer fase processual, qualquer, inclusive no processo de execução, no cumprimento de sentença. E um ponto importantíssimo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica também é uma espécie, é uma hipótese, melhor dizendo, de suspensão processual. No artigo 313 do Código de Processo Civil, nós teremos várias hipóteses de suspensão processual. E aí lá no artigo 313 ele fala, dentre outras espécies expressamente previstas em lei. Quando a gente estuda as intervenções de terceiros, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele fala, via de regra, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o processo. Quando é que não haverá suspensão do processo em hipótese de desconsideração da personalidade jurídica? Quando a desconsideração for solicitada não por meio de incidente, mas já na minha petição inicial, eu indicar, eu solicitar, eu fazer o requerimento sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Hipótese que, na citação, tanto a empresa quanto os sócios já serão citados. Beleza? Tranquilo? E, por fim, a última espécie, que é a espécie do amicus curiae, é aquela espécie em que o amicus curiae pode ser chamado pelo próprio Ministério Público, pelas partes, pelo próprio juiz de ofício, e a decisão que admite ou inadmite a participação do amicus curiae é uma decisão irrecusável.
irrecorrível. Não cabe recurso para decisão que admite ou inadmite o amicus curiae. O amicus curiae ele vai ter sua admissão ou sua necessidade de voltar, de ser chamado para o juiz de ofício ao processo, naquelas hipóteses de relevância social. Quando a matéria exige uma relevância social. Então, o amicus curiae ajuda tecnicamente, trazendo as suas considerações técnicas para um caso concreto. E aí vamos lá. O amicus curiae não pode, via de regra, recorrer, salvo se for para opor embargos de declaração ou se a decisão violar incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência. Tranquilo? Beleza? Falamos então das 5 espécies de intervenção de terceiros. Agora, vamos focar no que interessa. Isso aqui foi só para a gente lembrar de um assunto específico que é costumeiramente cobrado pela FGV. Claro, tem vários outros. Eu tenho que aqui fazer algumas ressalvas, fazer alguns apontamentos, ou melhor, indicar alguns assuntos que você precisa estudar. Litisconsórcio, questões inerentes aos valores da causa, até porque para a própria peça prática profissional, então o artigo 292 é importantíssimo que você faça leitura, tá? A FGV tem cobrado em algumas provas aquela questão envolvendo honorários advocatícios quando não decididos, quando não mencionados em sentença e a sentença tenha transitado em julgado. O que é que pode fazer? É possível se cobrar os honorários advocatícios sucumbenciais? Pode. Como? Autos apartados, em um processo autônomo. Certo? Outros aspectos que são importantes aqui, estou falando do ponto de vista aqui para as questões, tá? Tutelas provisórias. Tutela provisória, presta muita atenção no aspecto da tutela provisória, do artigo 296 e em seguinte. Tutela provisória se divide em tutela provisória de urgência, tutela provisória de evidência. Tutela provisória de urgência se divide em tutela provisória de urgência antecipada, tutela provisória de urgência cautelar. A antecipada é aquela que possui natureza satisfativa. Eu busco satisfazer antecipadamente a minha pretensão. Na tutela provisória de urgência cautelar, a natureza é garantidora. Eu busco garantir. Lembra das medidas que nós temos, medidas típicas cautelares, arresto, sequestro, certo? Isso é muito importante, beleza? Para que a tutela provisória de urgência, portanto, tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar, para que ela venha a ser concedida, eu preciso trazer os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Probabilidade do direito, perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Certo? Para a tutela provisória de evidência, não há necessidade de se trazer esses requisitos. Para que a tutela provisória de evidência seja concedida, eu só preciso estar diante de uma das 4 situações, que são os 4 incisos que estão no artigo 311 do Código de Processo Civil. Certo? Beleza? E dessas hipóteses aqui, 2 delas, que é a hipótese do inciso 2 e o inciso 3, admite a possibilidade do juiz conceder a tutela provisória de evidência liminarmente, ou seja, antes da citação. Certo? E aí, já que eu falei sobre essa questão liminarmente, lembrando de outros 2 aspectos, assuntos que podem ser importantes para fins de questão das questões indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido. 321, 322, 323. Quais são as hipóteses? Indeferimento da petição inicial. A petição inicial apresenta vício sanável ou vício insanável. Vício sanável. O juiz intima o autor para que no prazo de 15 dias o autor emende a petição inicial. E dentro desse prazo, que pode ser prorrogado por mais 15, dentro desse prazo, o autor não emenda a petição inicial. Hipótese em que o juiz indeferirá a petição inicial. Esse indeferimento se dá por meio de sentença esta que é uma sentença terminativa, porque não julga mérito, termina o processo, mas não julga mérito.
podendo ser cabível aí um recurso de apelação. A improcedência liminar do pedido é quando o objeto da petição inicial contraria algum precedente obrigatório, ou seja, súmula do STF e do STJ, acórdão do STF e do STJ em sistemática de recursos repetitivos, incidente de resolução em demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência, ou súmula de tribunais locais. Veja, eu já tenho o objeto decidido por órgão superior, por tribunal superior. E há uma petição inicial contrariando aquilo que já foi julgado. Nesse caso, o juiz ele vai optar, ele vai julgar pela improcedência liminar do pedido. Desta feita, diferentemente do indeferimento da petição inicial, na improcedência liminar do pedido eu tenho uma sentença definitiva. Há julgamento de mérito. Há julgamento de mérito. E essa improcedência liminar do pedido ocorrerá nas causas que dispensem a fase instrutória, porque não são todas as causas que dispensam-se a fase instrutória. Certo? Beleza. Tranquilo, bora seguir. Aí sim, agora falando dos recursos. Galera, preste atenção. Vamos lá para o material. Ó, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui sobre os recursos, tá? Vamos lá. Recursos. Os recursos estão elencados no 994. É o que a gente chama de recursos em espécie, certo? E aí eu vou já indicar aqui para vocês o recurso e os seus fundamentos legais, tá? Seus fundamentos legais. Aí vamos lá, a gente tem a apelação 1009 do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento. Artigo 1015 do Código de Processo Civil. E aí eu vou colocar aqui entre parênteses o tema 988 do STJ. Tá? Agravo interno. Artigo 1021 do Código de Processo Civil. Embargos de declaração. Artigo 1022 do Código de Processo Civil. Aí depois começam aqueles recursos que são para os tribunais superiores, com o ROC, que é o recurso ordinário constitucional, artigo 1027 do Código de Processo Civil. Nós temos o recurso especial e o recurso extraordinário. Ambos estão no Código de Processo Civil, no artigo 1029 do CPC. Mas aqui nós temos também a fundamentação legal na Constituição Federal, em seu artigo 102 e 105 da Constituição Federal. Nós temos o agravo em recurso especial e recurso extraordinário, que está lá no artigo 1042 do Código de Processo Civil. E, por fim, os embargos de
divergência, artigo 1043 do Código de Processo Civil. 1044, 1043 e 1044 do Código de Processo Civil. Então, aqui nós temos os recursos e os seus fundamentos legais. Antes de entrar, de fato, trazendo algumas considerações de cada um dos recursos, preste atenção aqui numa coisa. Foquem também, leiam, fiquem com isso aqui na cachola, na cabeça, que o artigo 995 do Código de Processo Civil traz para a gente a seguinte disposição. Os recursos, via de regra, não possuem a finalidade, não são capazes de suspender a eficácia da decisão. Aí tem uma vírgula e tem a continuação que diz o seguinte: salvo disposição legal, ou seja, a gente chama de opé legis, ou decisão judicial do relator em sentido contrário. A gente chama de opé judicis, opé iudicis. Por que esse 995 traz isso? Em outras palavras, o que você precisa entender: nenhum recurso possui efeito suspensivo automático. É isso que o 995 traz. Aí na vírgula, que ele fala sobre salvo por disposição legal ou por decisão judicial do relator, ele traz o seguinte: salvo o recurso de apelação por disposição legal, porque o 1012 do Código de Processo Civil expressamente diz que o recurso de apelação suspenderá a eficácia da decisão. Então, salvo por disposição legal, que é o recurso de apelação, ele está falando do recurso de apelação, por causa do 1012, ou por decisão judicial do relator. Quando ele fala isso, ele diz o seguinte: os outros recursos, todos esses que eu mencionei aqui agora, agravo de instrumento, agravo interno, recurso especial, extraordinário, embargos de declaração, recurso ordinário constitucional, agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário, embargos de divergência, o recurso inominado, que eu não mencionei aqui, mas é o recurso lá da Lei 9.099 de 95, dos juizados especiais cíveis e criminais estaduais. Estaduais também tem no federal também. Todos esses recursos, eles não possuirão o efeito suspensivo automático, ou seja, por disposição legal. Não está expressamente previsto em nenhum dos seus artigos que estes recursos possuirão o efeito suspensivo automático, assim como tem no 1012 para a apelação. Apelação, sim, a apelação possui o efeito suspensivo automático porque o 1012 expressamente fala: a apelação suspenderá a eficácia da decisão. Então, beleza. Mas não quer dizer que estes outros recursos não possam receber o efeito suspensivo. Eles podem receber o efeito suspensivo, mas será por decisão do relator. E aí, o parágrafo único do artigo 995 diz para a gente o seguinte: olha, para se requerer o efeito suspensivo aos demais recursos, portanto, aqueles que não possuem efeito suspensivo automático, que é somente apelação. Então, só para a gente fazer o requerimento aos outros recursos, a todos os outros, eu preciso cumprir dois requisitos. Eu preciso demonstrar a probabilidade de que meu recurso será provido e demonstrar o risco, o perigo de dano ao direito se não houver a suspensão da eficácia da decisão. Que, se você analisar, são os mesmos requisitos que a gente estudou lá para as tutelas provisórias do artigo 300. Só que, é claro, eu não fundamento no artigo 300 agora. Agora eu vou fundamentar no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, que é destinado aos recursos. Beleza. Então, em resumo, qual é o único recurso que possui efeito suspensivo automático? Recurso de apelação. Os outros recursos, os outros recursos, eles não possuem efeito suspensivo automático, mas podem receber efeito suspensivo por decisão do relator se eu mencionar, se eu comprovar a existência dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995. Ponto. Beleza? Tranquilo. Aí segue o bar. Para
Além disso, é importante eu trazer para vocês que, para que eu possa considerar um recurso, eu preciso ter tipicidade ou taxatividade, ou seja, os recursos estão previstos em lei, os recursos estão na legislação, não existe recurso que não esteja em lei. Eu preciso ter endoprocessualidade, por quê? Porque os recursos são interpostos dentro do processo, não geram um novo processo, salvo o agravo do instrumento, que é uma exceção. E, por fim, a voluntariedade. Ou seja, aqueles legitimados a interpor recurso, quem são os legitimados? Ou são, ou não, são o sucumbente, lembrando que eu posso ter sucumbência recíproca, o sucumbente, ou o Ministério Público, ou um terceiro prejudicado. Estes são legitimados. E esses legitimados, eles interpõem o recurso se eles quiserem. Não é obrigatório. Então, por exemplo, vamos falar do Instituto da Remessa Necessária. Quando a gente estuda sentenças, e aí a gente estuda sentenças, a gente fala sobre várias coisas sobre a sentença, a gente fala sobre os efeitos da sentença. Um dos efeitos da sentença, em alguns casos, é a remessa necessária. O que é isso? Sentenças contra a União, Estados, Distrito Federal, municípios, suas autarquias e fundações públicas. As sentenças contra esses entes obrigatoriamente precisam ser confirmadas pelo segundo grau. Ou seja, independentemente da Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal apresentar o recurso de apelação contra uma sentença, independentemente, aquele processo subirá para o segundo grau, para ser confirmada pelo segundo grau. Ao subir para o tribunal, ao invés do tribunal confirmar, pode ser que o tribunal reforme a sentença. Ah, professor, então é um meio de impugnação de decisão judicial, sim. Mas por que não é recurso? Porque eu disse para vocês, obrigatoriamente, ou seja, não é voluntário. Então não é recurso. É considerado um meio de impugnação de decisão judicial? É. Assim como os recursos são considerados meios de impugnação de decisão judicial, assim como a própria ação rescisória, lá do artigo 966 e seguinte do Código de Processo Civil, é considerado um meio de impugnação de decisão judicial, porque a ação rescisória serve para atacar decisões de mérito que transitaram em julgado, em alguns aspectos. Por que eu estou fazendo esse... Eita. Perdão. Estou com uma tosse chata, saindo de uma gripe, por isso que eu estou assim. Mas por que eu estou fazendo essa ressalva tão grande aqui? Porque a ação rescisória não é somente contra sentenças de mérito. Lembra que existe uma possibilidade de uma decisão interlocutória de mérito, quando é mesmo, professor? Fase de conhecimento. Procedimento comum. Eu tenho 4 fases. Postulatória, que vai do ajuizamento da ação até o término do prazo para apresentar a contestação. Fase saneadora, que começa com o término do prazo para apresentar a contestação até a decisão de saneamento ou a eventual sentença ou a eventual decisão interlocutória de mérito. Eu tenho a fase instrutória, que compreende as espécies de provas, coletas de prova, a própria audiência de instrução e julgamento aqui dentro. E, por fim, a fase decisória, que é a sentença. Na fase saneadora, é possível, naquelas situações onde se dispensa a fase instrutória, onde se dispensa a dilação probatória, é possibilitado ao juiz, se ele entender que o processo está maduro para julgamento, que ele já antecipadamente, ele julgue o processo. É o julgamento antecipado do processo. Certo? Não se confunde com tutela provisória, não. Não é a tutela provisória de urgência antecipada, não. É o julgamento antecipado, porque ele vai fazer isso já na fase saneadora, dispensando a instrutória aqui, ó. Dispensando a instrutória. Então ele julga o processo nessa fase saneadora. Se for sentença, se for julgamento do processo todo, de todos os pedidos do autor, é sentença. Ele já puxa a sentença para cá.
já traz a sentença para cá e já julga a sentença. Já julga o processo por meio de sentença. Agora, é possível que o juiz entenda que de todos os pedidos realizados pelo autor, só dá para julgar metade deles agora. Com relação à outra metade, o processo precisa ir para dilação probatória, para fase instrutória processual, coleta de novas provas, audiência de instrução e julgamento, depoimento pessoal da parte, oitiva de testemunhas. Mas com relação à parte dos pedidos, já dá para julgar. Já dá para julgar. Quando o juiz decidir apenas parte dos pedidos na fase saneadora, nessa fase de saneamento, que é a segunda fase da fase de conhecimento, do processo de conhecimento, a decisão não é uma sentença. A decisão é uma decisão interlocutória de mérito. Por que decisão interlocutória de mérito? Porque a sentença é o exaurimento, é o fim, é o encerramento do procedimento comum. E se o juiz vai decidir apenas de parte dos pedidos, com relação à outra metade do processo vai seguir, eu não tenho o exaurimento, eu não tenho o fim do procedimento comum. Portanto, eu não posso falar em sentença. É uma decisão interlocutória de mérito. Então, quando eu falo em ação rescisória, a ação rescisória serve para impugnar, para tentar atacar sentença de mérito ou decisão interlocutória de mérito, nesse caso, transitada em julgado. Beleza? Fica atento a isso. Fica atento a esse aspecto. Tranquilo? Volta para cá. Então, remessa necessária. Remessa necessária não é um recurso, mas é um meio de impugnação de decisão judicial. Mandado de segurança pode ser utilizado para impugnar a decisão judicial? Pode. Por que o mandado de segurança não é recurso? Porque não tem a característica da processualidade. Mandado de segurança, você impetra um mandado de segurança é um processo novo. Não é um mandado de segurança impetrado dentro de um processo incidentalmente. Não, é um processo novo. Então não tem ainda processualidade. Beleza. No tocante à apelação, além do efeito suspensivo automático, outro efeito muito importante da apelação é o efeito devolutivo. Ou seja, você devolve ao tribunal o conhecimento integral da matéria. Exemplo. Imagine que eu tenha ajuizado uma ação contra você e eu fiz um pedido principal. Pedido 1, que é o principal, e um pedido 2, que é um pedido subsidiário. Tá bom? Só que o juiz entendeu que o meu pedido 1, que era o principal, era procedente. Então, se o meu pedido, que era o principal, foi entendido, interpretado como se deve ser procedente, o juiz nem vai analisar o 2. O juiz não precisa analisar o 2. Você apela da sentença. Quando chega ao tribunal, o tribunal ele entende que a sua apelação deve ser provida, porque de fato o 1 não é procedente. Só que lembra que eu tinha feito um pedido subsidiário que não foi julgado pelo juiz de piso, o juiz de primeiro grau, não foi analisado. Por quê? Porque era um pedido subsidiário e ele tinha entendido que o 1 era procedente. Então você devolve ao tribunal o conhecimento integral da matéria, fazendo com que o tribunal julgue aquele meu pedido 2. O tribunal aceita a sua apelação, julga pelo provimento de sua apelação e analisa o meu pedido 2. Podendo, inclusive, dizer, não, mas o pedido 2 é procedente. Beleza, isso é o efeito devolutivo. Teoria da causa madura. Agora, um aspecto da apelação que merece muita atenção está lá no artigo 1012, parágrafo 1º. Por quê? Porque, embora a apelação, pela regra geral, ela possua efeito suspensivo automático, então, tão logo a sentença é publicada, os seus efeitos já ficam suspensos. Existem alguns casos, são 6, que estão nos 6 incisos previstos no 1012, parágrafo 1º. Depois vocês leem. Nestes casos, e somente nestes casos, a apelação não terá efeito suspensivo automático. Então a gente tem ali sentença que homologa a divisão ou demarcação de terras. Sentença que condena a pagar alimentos. Sentença que confirma, revoga tutela provisória. Temos lá vários casos. Então, nestes casos, nestes e somente nestes, excepcionalmente, a apelação
não terá efeito suspensivo automático. Ah, professor, mas eu posso pedir efeito suspensivo ou apelação nesses casos? Posso. Assim como eu posso pedir os outros recursos, aqueles recursos que não têm efeito suspensivo automático. Certo? É só eu cumprir com aqueles requisitos do parágrafo único do artigo 995. Beleza? Tranquilo. Posso seguir. Um outro aspecto importante. Ainda no tocante à apelação. Lembrem que a apelação é cabível. Há uma possibilidade hoje da apelação ser utilizada para impugnar decisão interlocutória não agravável que não é coberta pela preclusão. Vamos lá. Deixa eu explicar isso aqui com mais calma. Presta atenção. Então, vamos lá. Presta atenção no que eu quero explicar para vocês aqui. Imagina uma seguinte situação. Minha linha tá tão retinha, né? Só que não, mas vamos lá. Imagina a situação. Eu tenho aqui um pedido na minha petição inicial de que duas testemunhas, que são as únicas provas que eu tenho no processo, fossem ouvidas previamente. Porque, repito, são as únicas testemunhas que eu tenho no processo. E essas testemunhas, uma tem 95 anos e a outra tem 100 anos. Tá? Eu poderia ter pedido por meio de tutela provisória. Eu poderia ter feito uma PAP, que é a produção antecipada de provas. Eu poderia levar as senhoras em cartório para fazer um depoimento juramentado, para fazer uma ata notarial. Eu poderia, mas não fiz. Ajuizei uma ação pelo procedimento comum e fiz excelência. Como essas são minhas únicas testemunhas, o senhor pode ouvir primeiro? Se o juiz recebe uma petição inicial com esses formatos, com esse pedido, que não é tutela provisória de urgência, que não tem nada a respeito de tutela, o que ele vai fazer? Ele vai seguir o fluxo. Né? Então, qual é o fluxo aqui? Citação, audiência do 334, que é aquela audiência de conciliação ou mediação, que só não ocorrerá se o direito não admitir a composição, a direito disponível, alguma coisa nesse sentido, ou se ambas as partes, ou ambas, autor e réu, não é autor ou réu, é ambas as partes, autor e réu, expressamente se manifestarem no sentido de que não desejam a audiência. Aí o juiz não marca a audiência, ou cancela a audiência. Mas aí, na regra geral, a audiência acontece. Depois da audiência, se as partes não chegaram a um acordo, começa o prazo para contestação. Aí a parte apresenta contestação. Encerrado o prazo para apresentar contestação, nós entramos na segunda fase, que é a fase postulatória. Na fase postulatória, por sua vez, fase saneadora, né? Fase postulatória é essa aqui que a gente estava. Fase postulatória que vai até esse momento daqui. Tá? Na fase saneadora, que é essa daqui, eu já disse para vocês aqui que o juiz pode julgar antecipadamente o processo, no todo, que seria uma sentença, em parte, que seria uma decisão interlocutória, ou entendendo que não dá para julgar nem todo nem parte, ele vai proferir uma decisão de saneamento, que é uma decisão onde ele vai organizar o processo, ele vai delimitar onde as provas recairão. É uma decisão de organização. Nessa decisão de saneamento, ele vai decidir sobre aquele meu pedido para ouvir as testemunhas. E ele nega. A primeira coisa que você precisa entender é que decisão é essa que ele negou? É uma sentença? É uma decisão interlocutória? É uma corda? É uma decisão monocrática? Veja, nós temos 4 decisões. Sentença proferida pelo juiz de primeiro grau ou pelo juiz do juizado.
decisão interlocutória proferidas pelo juiz de primeiro grau ou pelo juiz do juizado, decisões monocráticas proferidas pelo relator, então por desembargador, então segundo grau, mas é monocrática, então é só do relator. E nós temos os acórdãos, que é a decisão da turma, decisão colegiada, 3 desembargadores, certo? Então, que decisão é essa de saneamento? É uma decisão de mérito? Não é uma decisão de mérito, porque ele não decidiu nada de forma meritória. Não. Ele está só organizando o processo. Então, é uma decisão interlocutória. Beleza. Já sei que é uma decisão interlocutória. Ah, se é decisão interlocutória, acaba grave do instrumento. Não necessariamente. E aqui é que vem um ponto. O artigo 1015 do Código de Processo Civil diz o quê? Cabe agravo de instrumento de decisão interlocutória que versar sobre. Ou seja, além de ter decisão interlocutória, esta decisão interlocutória precisa versar sobre alguma das hipóteses que estão previstas no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Se não tiver essa decisão interlocutória não versar sobre nenhuma das hipóteses do 1015, não cabe agravo de instrumento. Esse caso daqui, onde ele negou a oitiva prévia de testemunha, não está no 1015. Então, via de regra, cabe agravo de instrumento? Não. Aí, o que é que o legislador fez? Lá no artigo 1009, peraí, pessoal, 1009 não é a fundamentação da apelação? É, mas no parágrafo 1º, ele diz o seguinte: é possível impugnar a decisão interlocutória não agravável que não é coberta pela preclusão por meio da preliminar de apelação. O que isso quer dizer? Vejam só. Nesse caso daqui, onde essa decisão interlocutória não versa sobre nenhuma das hipóteses que estão previstas no 1015, o processo vai seguir seu fluxo normal. Então, a gente vai ter a fase instrutória até chegar na fase aqui decisória. Fase decisória, que é a sentença. De sentença, cabe o quê? Apelação. Aí eu que fiz meu pedido para as testemunhas serem ouvidas, eu que não tive êxito na sentença, eu que vou apelar. Ao apelar, eu posso, na minha preliminar apelação, impugnar esta decisão interlocutória. Então vejam, fiquem atentos, porque não quer dizer, o 1009 não está dizendo para a gente, decisão interlocutória não pode agravar porque não versa sobre nenhuma hipótese do 1015. Apela logo, pode apelar diretamente. Não, não pode apelar diretamente. A apelação só é cabível contra a sentença. Agora, quando eu for apelar da sentença, se eu de fato for sucumbente, se eu quiser impugnar aquela decisão interlocutória que não era agravável, aí eu posso. Aí eu posso. Então veja, não é de forma direta. Eu vou fazer isso na preliminar de apelação quando eu apelar da sentença. Beleza? Só que aí vem um aspecto interessante. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, que é essa minha aposta primária. Aqui eu quero muita atenção de vocês. Preste atenção. Eu vou ligar até o lado novo. Preste atenção. Acabei de trazer para vocês a fundamentação do agravo de instrumento, artigo 1015 do Código de Processo Civil. Então, via de regra, é só você entender que você está diante de uma decisão interlocutória e, além de estar diante de uma decisão interlocutória, esta decisão interlocutória versa sobre alguma das hipóteses que estão previstas no 1015. Casou, agravo de instrumento. Agravo de instrumento na sua forma mais simples. Agravo de instrumento fundamentado no 1015, um dos incisos lá. Beleza. Só que, em 2018, portanto, nós temos aí 7 anos,
que essa decisão ela foi consolidada pelo STJ. E até agora a FGV não cobrou ela. Não cobrou. Em 2018, o STJ consolidou o entendimento de que esse rol do 1015, que era interpretado como um rol taxativo, ou seja, só caberá agravo de instrumento de decisão interlocutória que versar sobre essas possibilidades. Se a decisão interlocutória não versar sobre essas possibilidades, esqueça, não cabe agravo de instrumento. O STJ consolidou o entendimento no tema 988, que diz o seguinte: calma lá, vamos mitigar a taxatividade do artigo 1015. Então, nós temos agora uma taxatividade mitigada para fazer valer a seguinte possibilidade: se ficar comprovada a inutilidade de se utilizar do recurso de apelação para impugnar uma decisão interlocutória não agravável que não é coberta pela preclusão, ante o risco de perecimento do direito, o risco do direito se esvair. Se ficar comprovado, em outras palavras, facilita, professor, em outras palavras, meu irmão, não dá. Vamos lá pro material para tu ver o Além do Tempo de novo. Ó, vê o material. Não dá. Não dá. A decisão interlocutória aconteceu aqui, ó. A decisão interlocutória aconteceu aqui. Não dá para eu esperar todo esse tempo daqui, ó, até a sentença. Porque nesse meio termo, meu direito, ó, se escafedeu. Para quem não é do Recife, de Pernambuco, do Nordeste, que não sabe a palavra escafedeu é, meu direito foi pro saco. Perdeu, já era. Lasquei-me, não tem mais o que fazer. Então veja, o STJ diz o seguinte: se ficar comprovado o risco, o perecimento do direito, a possibilidade de perecimento do direito, então é os requisitos que a gente estuda para tutela provisória. Os requisitos que a gente estuda para o efeito suspensivo aos demais recursos, para se requerer o efeito suspensivo aos demais recursos que não têm efeito suspensivo automático, ou seja, todos os outros têm apelação. Aquilo ali que a gente estuda. Se eu comprovar aqui, nesse caso, eu posso me utilizar do agravo de instrumento, ainda que essa decisão interlocutória não verse sobre nenhuma das hipóteses de 2015. Então veja, a gravidade, eu demonstro a gravidade. Não dá. Aí eu posso me utilizar do agravo de instrumento. Professor, se caiu o agravo de instrumento nessa possibilidade que o senhor está falando, como é que eu vou fundamentar? Tema 988 do STJ. Mas, sinceramente, acho muito difícil que a FGV exija de você o número do tema. Coloque. Você, aluno meu, você vai colocar. Cereja do bolo. Massa, lindo. Mas bastaria você colocar agravo de instrumento segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Não estaria errado? Beleza. Vida que segue. Tá? Tranquilo? Então veja. Agravo de instrumento é a minha aposta. E se cair agravo de instrumento, que é a minha aposta, então acho que ela vai acabar cobrar o agravo de instrumento bonitinho do 2015 fácil assim. Não, ela vai cobrar um agravo de instrumento levando em consideração essas perspectivas que eu acabei de falar para você. Para você fundamentar de acordo com o tema 988 ou com o entendimento consolidado do STJ. Mostrando a gravidade. Não dá para aguardar. Você vai ter que deixar claro que você sabe que o 1009, parágrafo 1º, permite a possibilidade de se impugnar por meio da preliminar de apelação, mas não dá para aguardar a gravidade. E aí vem o bizu de ouro. Se você vai fundamentar seu agravo de instrumento no entendimento do STJ, automaticamente, teu agravo de instrumento ele vai ter um destes dois tópicos. Que será
ou o efeito suspensivo que você vai pedir, ou uma tutela recursal. Por quê? Porque os requisitos que você tem que demonstrar para que esse agravo que você está interpondo seja viável são os mesmos que você vai utilizar para pedir ou a tutela recursal ou o efeito suspensivo. Professor, mas como é que eu vou pedir um, quando é que eu vou pedir outro? Ora, dá um exemplo aqui, vai ficar muito claro para você. Você ajuizou uma ação contra um plano de saúde para que um procedimento cirúrgico fosse realizado. Emergencialmente, uma questão de vida ou morte, o plano está negando e você ajuizou a ação. Conseguiu, com o juiz de piso, juiz de primeiro grau, a concessão da tutela. Então o juiz concedeu liminarmente a tutela. O plano pode fazer o quê? Pode interpor um recurso contra essa decisão, né? A decisão que concede a tutela provisória, que concede ou que não concede, mas a decisão é o quê? Uma decisão interlocutória. Contra essa decisão interlocutória cabe o quê? Agravo do instrumento. E aqui agravo do instrumento na sua forma mais simples. Agravo do instrumento com base no artigo 1015, está lá. Quando o plano vai agravar dessa decisão interlocutória que concedeu liminarmente a tutela provisória, ele vai pedir o quê? Tutela recursal? Não, ele quer suspender a eficácia da decisão, ou seja, para não ser obrigado a cumprir com aquela obrigação. Ele pede efeito suspensivo. Para suspender a eficácia. Por quê? A tutela provisória foi concedida, então ele tem que cumprir. Senão ele vai pagar multa diária, que são as astrentes. Então ele vai pedir efeito suspensivo. Agora, se fosse o contrário, você pediu, o juiz de piso entendeu que os requisitos do artigo 300 não estavam caracterizados, não, negou. Não concedeu a sua tutela provisória. Não concedeu. Você vai agravar ao tribunal. Você vai pedir o quê? Tutela recursal. Para que o tribunal ele conceda a tutela que você não conseguiu na primeira instância. Você não quer suspender a eficácia da decisão? Suspender o quê? Que foi negado. Então fique atento a essas questões. Tá? O agravo de instrumento, outro aspecto importante do agravo de instrumento. Professor, tem folha de interposição no agravo de instrumento? Tem. Tem porque na folha de interposição do agravo de instrumento você dirige ao presidente do tribunal, ou Tribunal de Justiça, ou TRF, Tribunal Regional Federal. As razões recursáveis você vai dirigir ao relator. Então, quando você fizer o agravo de instrumento, dirija sua folha de interposição ao presidente do tribunal. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª região, da 11ª região, enfim. E aí você vai fazer a qualificação que não, nesse caso do agravo de instrumento, lembra, o agravo de instrumento foge à regra da endoprocessualidade, lembra, você está abrindo um novo processo. Então a sua qualificação que você vai fazer, se fosse apelação, por exemplo, apelação a gente fala, não precisa fazer aquela qualificação completa não, basta colocar fulano de tal, já devidamente qualificado nos autos do processo, mas para o agravo de instrumento que está sendo interposto diretamente do tribunal, faça a qualificação completa. Professor, como assim qualificação completa? Olha aquele artigo 319 que você se utiliza dele para a petição inicial. O 319 que você se utiliza dele para fazer a petição inicial, tem lá nome, prenome, CPF, tem tudo lá bonitinho. Faz a qualificação daquele jeito. Venha interpor o agravo de instrumento com fundamento ou no artigo 1015, inciso tal, ou de acordo com o entendimento consolidado do STJ, tema 988, que meus alunos sabem qual é o tema, vai colocar pela cereja do bolo. Em face de decisão interlocutória que ou negou, ou concedeu, enfim, que decidiu sobre o quê? No processo ajuizado contra a qualificação do réu, do agravado, completa também. Requer que, após a análise da admissibilidade recursal, seja recebido por um relator, seja intimado o agravado para, querendo apresentar as contrarrazões ao agravo do instrumento, e aguarda pelo provimento do agravo do instrumento. Nestes termos, pede deferimento local, data, OAB.
advogado OAB. Razões recursais. Ao relator, ínclito julgador, colenda turma, ínclito julgadores, colenda turma, egrégio tribunal. Aí lembra daqueles... Quando sempre a gente está falando de recurso, nós temos que falar dos 3 tópicos fundamentais. Tempestividade, preparo, cabimento. Não precisa necessariamente nessa ordem, mas eu preciso demonstrar que eu sei que o agravo do instrumento tem prazo de 15 dias. Eu preciso demonstrar que eu sei que o agravo do instrumento exige o pagamento de preparo recursal, salvo se ele for beneficiário da justiça gratuita de acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil. E eu tenho que mostrar o cabimento, que eu já demonstrei, né? Eu falei lá no início, com base, com fundamento, no artigo 1015, ou consolidação do STJ, o entendimento consolidado do STJ, mas eu vou colocar um cabimento, que eu sou parte sucumbente, eu tive uma decisão que foi negada, enfim, a decisão interlocutória falou sobre isso, e com base no artigo tal, 1015, inciso tal, ou com entendimento consolidado do STJ, em razão da urgência, é possível interpor o agravo do instrumento. Aí vem para os fatos, vem para os fundamentos jurídicos e lembrar se é ou não possibilidade de se pedir o efeito suspensivo ou tutela recursal. Tutela recursal, artigo 998 do Código de Processo Civil. Efeito suspensivo, artigo 995 do Código de Processo Civil. 995, parágrafo 1. Depois vai para os pedidos. Agravo do instrumento é simples. Agravo do instrumento, que é a minha aposta, é simples. Beleza. Tranquilo. Ó, outro aspecto importante aqui, tá? Outro aspecto importante aqui. Eu vou só pincelar alguns aspectos de cada um desses recursos para vocês. Acho que é importante aqui só pincelar alguns aspectos importantes dos recursos para vocês. Apelação a gente já falou, agravo do instrumento acabei de falar, agravo interno, artigo 1021 do Código de Processo Civil. A gente interpõe o agravo interno para o relator que proferiu decisão monocrática e ele obrigatoriamente precisa levar aquilo para ser julgado na turma. E lembrem do seguinte, se esse agravo interno for manifestamente inadmissível ou julgado improcedente, improvido de forma unânime, haverá a possibilidade de multa de 1 a 5% do valor da causa, da atualizada da causa. E mais, eventual interposição de outro recurso fica condicionada ao pagamento dessa multa. Somente a fazenda e o beneficiário da justiça gratuita que pagam ao final. Certo? Com relação ao embargos de declaração, lembrem dos efeitos dos embargos de declaração. Efeito, a gente tem efeito interruptivo do embargo de declaração. Não é suspensivo, é interruptivo. Ou seja, se eu oponho, né, porque até o nome dos embargos muda, para a nomenclatura, para a questão dos embargos muda. Né? Ele é nosso recurso coringa. Para todos os outros recursos eu falo em interposição. Para os embargos de declaração eu falo oposição. Então, para opor embargos de declaração, que o prazo é de 5 dias, todos os outros é de 15. Tanto 15 para o recurso, quanto para as respostas também 15. Tirando os embargos, que é de 5 e 5, 5 para o recurso, 5 para a resposta, e o recurso inominado, que é lá do juizado especial, que é de 10, tanto para a interposição do recurso, quanto para a resposta. Mas vamos lá, os embargos, se opostos, interrompem o prazo para eventual interposição de outro recurso. O que é interromper? Começa do zero. Quando voltar a começar, quando for julgado os meus embargos, quando forem julgados os meus embargos, começará do zero a contagem. Começará do zero. Tá? Outro efeito importantíssimo, efeito modificativo dos embargos de declaração. É possível que os embargos modifiquem a decisão embargada? É. Geralmente, via de regra, a gente busca embargar para esclarecer eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Mas, ao alegar uma dessas possibilidades, é possível que se modifique a decisão embargada? É. E pode-se que o embargado será intimado para apresentar suas contrarrazões aos embargos de declaração. Certo? Recurso ordinário constitucional. E aqui eu finalizo com esse ROC. Nós temos 3 possibilidades de cabimento do ROC. Uma para o STF, 2 para o STJ.
Primeira possibilidade de cabimento do ROC para o STF é mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, impetrado diretamente em algum tribunal superior, portanto, única instância, e a ordem foi denegada. Quais são os tribunais superiores que nós temos? STF, STJ, TST, TSE, STM, Superior Tribunal Militar. Então, veja, eu tenho um mandado de segurança, um habeas data, um mandado de injunção impetrado diretamente em algum tribunal superior, portanto, única instância. E a ordem foi denegada. Qual é o recurso cabível contra essa decisão? Recurso ordinário constitucional a um próprio tribunal superior, que nesse caso é o STF. A primeira possibilidade para o STJ é parecido. Veja, eu tenho um mandado de segurança impetrado diretamente em um tribunal de origem, ou Tribunal de Justiça, ou Tribunal Regional Federal. Veja, diretamente. Só que agora, ao invés de ser Tribunal Superior, eu estou falando de Tribunal de Origem. TJ ou TRF. E a ordem foi denegada. Qual o recurso cabível? Recurso ordinário constitucional para o STJ. E aí vem a terceira possibilidade, que é a segunda para o STJ, que é o seguinte. Essa é muita atenção, tá? Em processo que eu tenha, de um lado, um Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro, um município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil, dá sentença nesse processo. Esse processo ele é de competência da esfera federal. Ele é de esfera federal, das varas federais. Você tem um Estado estrangeiro, um organismo internacional, e do outro, uma pessoa residente ou domiciliada no Brasil ou município, competência federal. Só onde é que eu vejo as competências federais? Artigo 109 da Constituição Federal. Aí, nesses processos, quando eu tenho uma sentença, desta sentença não caberá apelação. Desta sentença caberá recurso ordinário constitucional diretamente para o STJ. Eu pulo o TRF. Diretamente para o STJ. E aí vem o grande pulo do gato. Nessa condição, nessa hipótese, esse recurso ordinário constitucional terá efeito suspensivo automático. Veja, não é que o recurso ordinário constitucional tem efeito suspensivo automático para todas as suas possibilidades. Não! Somente nessa possibilidadezinha que é para impugnar a sentença em um processo onde de um lado eu tenho um Estado estrangeiro ou organismo internacional e do outro eu tenho uma pessoa residente domiciliada no Brasil. E vou dizer mais, viu? Agravo de instrumento, já disse a resposta. Decisões interlocutórias proferidas no âmbito deste processo. Deste processo, eu tenho de um lado Estado estrangeiro, organismo internacional, e do outro, pessoa residente domiciliada no Brasil. Eventuais decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de quê? Agravo do instrumento. Agravo do instrumento geralmente é interposto aonde? No Tribunal Superior. No Tribunal a quem? A de quem? Né? Nesse caso daqui, também não vai ser para o TRF, não. Nesse caso daqui, o agravo do instrumento vai ser diretamente para o STJ. Beleza. Tranquilo. Para não dizer que eu não falei sobre isso, que eu falei que é uma das minhas apostas também, fiquem ligados, tá? No processo de execução. Deixa eu voltar a câmera para mim aqui. Fiquem ligados no processo de execução. Porque, veja, processo de execução é utilizado para execução de títulos extrajudiciais. Extrajudiciais. Onde é que está isso, professor? Artigo 784 do Código de Processo Civil. Dentre estes títulos, chama atenção para a questão do contrato assinado por duas testemunhas, porque agora não há necessidade de que esse contrato seja assinado por testemunhas, se a assinatura das partes for por certificadora digital reconhecida pelo ICP Brasil. Só as partes assinando, mas assinando eletronicamente, por certificado digital. Não há necessidade de testemunha assinar e é sim um título executivo extrajudicial. Chama atenção para isso. Então vamos lá. Execução de título extrajudicial serve para executar os títulos executivos extrajudiciais. Então, bate o olho na tua questão.
percebe que é uma situação de petição inicial. Tu percebe que ele está mencionando ali a existência de títulos executivos extrajudiciais. Processo de execução. Ah, professor, mas ele já mencionou aqui que houve o ajuizamento de uma execução de título extrajudicial. E ele está falando aqui, deixa eu entender aqui, que é uma defesa. É contestação? É? Não. Qual é a defesa para a execução de título extrajudicial? Embargos à execução, ou embargos do devedor, ou embargos do executado. De acordo com o artigo 916 do Código de Processo Civil. E presta atenção, porque os embargos, embora sejam uma defesa, a natureza da petição inicial. Eles são distribuídos por dependência, ficam apartados. Então a natureza a peça que eu vou fazer, ela tem uma semelhança da petição inicial. Embargos não precisam de caução para a sua apresentação, mas se eu quiser pedir efeito suspensivo, eu preciso apresentar uma caução. Fica ligado com relação a isso. Beleza. Tranquilo com relação a tudo isso, pessoal. Alguns temas, a gente mapeou vários temas aqui, né? Você percebeu que dentro da grava eu comecei a pincelar outros assuntos. Eu falei várias outras situações. Oposição, embargos de terceiro. Falou muita coisa aqui hoje. Muita coisa. Tá? Tranquilo? Minha mensagem final para vocês. Eu sei que vocês estão nervosos, nervosas, mas acreditem em vocês. Acreditem no potencial de vocês. Acreditem que vocês são capazes. Não se deixem ser dominados, dominadas pelo medo. Sentir medo na exata proporção é bom, porque o medo te deixa alerta. Mas ser dominado, dominada pelo medo, isso pode ser muito maléfico para vocês. E às vezes, se deixar ser dominado ou dominada pelo medo é autossabotagem, porque você se colocando na situação onde você não precisa se colocar. Você sabe do assunto, é a sua insegurança tomando conta, você sabe do assunto, você estudou, você está preparado, você está preparada, então acredita nisso. Acredita nisso. Nós aqui do Jus 21 acreditamos em você. Acredita que você é capaz, porque domingo é dia de vitória. Não vou desejar aqui boa sorte a gente deseja para quem não estudou. Vou desejar boa prova. Porque eu tenho certeza que vocês estudaram e que vocês estão habilitados para sentar domingo e fazer uma excelente prova e conseguir a sua aprovação. E, a partir daí, serem meus colegas de profissão. Beleza? Fiquem com Deus. A gente se encontra numa outra oportunidade. No próprio domingo a gente vai falar sobre a prova, a gente vai ter um momento de comentários da prova, então fiquem ligados para depois a gente conferir esses comentários juntos, tá? Mas tenho certeza que no próximo domingo, quando vocês estiverem assistindo esses comentários, vocês já estarão felizes, aprovados e aprovadas. Fiquem com Deus, a gente se encontra por aí. Tchau, tchau.